O remédio espiritual do arrependimento. Componentes do arrependimento, por Thomas Watson. Nasceu em 1620 e voltou ao Senhor em 1686. Componente número 3, confissão de pecado. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Os da linhagem de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, como está em Neemias 9:2. Gregório de Nazianzo chamou a confissão de um bálsamo para a alma ferida. A confissão é autoacusadora. Eu é que pequei, como está escrito em 2 Samuel 24:17. E a verdade é que por meio desta autoacusação impedimos Satanás de acusar-nos. Em nossas confissões, nos identificamos com orgulho, infidelidade e paixão. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos irmãos, lançar essas coisas contra nós, Deus lhe replicará: eles já acusaram a si mesmos. Então, Satanás, você está destituído de motivos legítimos. Suas acusações surgiram muito tarde. Agora ouça o que diz o apóstolo Paulo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, como está em 1 Coríntios 11:31. Entretanto, homens ímpios como Judas e Saul não confessaram seus pecados? Sim, mas suas confissões não eram verdadeiras. Para que a confissão de pecado seja correta e genuína, estas qualificações precisam estar presentes. 1. A confissão tem de ser espontânea. Tem de surgir como a água que brota do manancial, livremente. A confissão dos ímpios é obtida à força, como a confissão de um homem sob tortura. Quando uma faísca da ira de Deus atinge a consciência dos ímpios, ou estão sob o temor da morte, eles se prostrarão em confissão. Mas a verdadeira confissão flui dos lábios, tal como a mirra jorra da árvore, ou o mel da colmeia, espontaneamente. 2. A confissão tem de ocorrer com contrição. O coração precisa ressentir profundamente o pecado. As confissões de um homem natural procedem de seu íntimo, assim como uma água que passa por um cano. Elas não o afetam de maneira alguma, mas a confissão verdadeira deixa impressões que pungem o coração. Ao confessar seus pecados, a alma de Davi sentiu-se sobrecarregada. Já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. No Salmo 38:4. Uma coisa é confessar o pecado, outra coisa é sentir o pecado. 3. A confissão de pecado tem de ser sincera. Nosso coração precisa estar em harmonia com a confissão. O hipócrita confessa o pecado, mas o ama, assim como o ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Quantos confessam o orgulho e a cobiça com seus lábios, mas se deleitam neles ocultamente? Um verdadeiro cristão é mais honesto. Seu coração anda em harmonia com a sua língua. Ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados dos quais é convencido. 4. Na confissão verdadeira, o crente especifica o pecado. O ímpio reconhece que é um pecador, como todos os outros. Ele confessa o pecado de maneira geral. Um verdadeiro convertido reconhece os seus pecados específicos. Ele se comporta à semelhança de uma pessoa enferma que vai ao médico e lhe mostra as feridas, dizendo: levei um corte na cabeça, recebi um tiro no braço. O pecador entristecido confessa as diversas imperfeições de sua alma. Por meio de uma inspeção diligente de nosso coração, podemos achar alguns pecados específicos que tratamos com indulgência. Confessemos com lágrimas esses pecados, indicando-os pelo nome. 5. Uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa o pecado em sua fonte. Ela reconhece a contaminação de sua natureza. O pecado de nossa natureza não é somente uma falta do bem,
mas também uma infusão do mal. Nossa natureza é um abismo e uma fonte de todo mal, dos quais procedem os escândalos que infestam o mundo. É essa depravação de natureza que envenena nossas coisas santas. Isso traz os juízos de Deus e paralisa em sua origem as nossas misericórdias. Confesse o pecado em sua fonte.